Olá, amigos do programa Panorama Esportivo. Sou Maurício Rodrigues, estou aqui para falar da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa aí que foi pegando fogo, rapaziada. A cada rodada tá melhor o Campeonato Brasileiro, nível subindo aí. Infelizmente, só os árbitros aqui, cada dia pior. Tá descendo essa arbitragem aí. Eu ainda tive que aturar o Daronco aí falando que a arbitragem brasileira é uma das melhores do mundo. Impossível isso, Daronco. Será que ele não tá vendo que não é? Ele mesmo deixa a desejar muito em alguns jogos. Mas já pegando o gancho aqui, vamos falar do primeiro jogo. Juventude 0, América 1, bom pro América. O América vem subindo aí de produção, vencendo os seus jogos. Conseguiu uma vitória, uma ótima vitória no campo do Juventude, que é um dos times que brigam aí para não descer de divisão. Ruim para o Juventude, bom para o América. O América aí se mantendo aí na briga para não descer de divisão. Botafogo 1, Ceará 1. Botafogo, como sempre aí, muito mal, tem descido muito, tem jogado muito mal os últimos jogos. Eu tenho visto aí o Botafogo, mas aquela molecada é muita correria, muita vontade, mas pouca tática. Não sei o que está acontecendo ali. No início o time do Botafogo estava indo muito bem, tinha várias jogadas ali de contra-ataque, jogadas ensaiadas. Hoje em dia o Botafogo não consegue fazer isso. O Ceará foi melhor no segundo tempo. O Ceará teve N chances para matar o jogo no segundo tempo, conseguiu empatar o jogo. O Botafogo fez um golzinho ali no início do primeiro tempo, depois parou, teve uma chancezinha ali, mas parou de criar chance de gols. Já o Ceará, com aquele time ali maravilhoso, um time muito bom do Ceará. Mais uma vez eu volto a falar aí do Mendonça, para mim é uma das revelações aí do campeonato. Com certeza vai sair ali do Ceará para um time melhor. O Ceará teve N chances de gols, como eu falei, triangulações ali na frente com jogadas rápidas, perdeu alguns gols, poderia ter saído do Engenhão com 3 pontos tranquilamente. O Ceará aí brigando pelo meio da tabela, vai ser um dos times aí que vai tentar brigar ali pela Sul-Americana. Avaí 1, Corinthians 1. Primeiro tempo, o Corinthians morto, não sei o que estava acontecendo. Também foi um jogo não muito bom. O Avaí conseguiu ali num pênalti fazer o primeiro gol. Depois, no segundo tempo, aí não. O segundo tempo, o Corinthians foi 1000 vezes melhor, criou várias chances de gols. Poderia ali, empatou o jogo, poderia ter feito 2, 3, 4. É um Corinthians diferente já com a entrada do Renato Augusto. Já é um Corinthians muito mais toque de bola, com muita mais vontade de vencer o jogo. O Renato Augusto, ele faz a diferença ali no meio do campo do Corinthians. Tanto aí que deu ele que bateu o escanteio pro gol de empate, mas o Corinthians aí que joga hoje pela Libertadores no Maracanã contra o Flamengo. Não pensem que já tá ganho esse jogo, a torcida do Flamengo. Eu sei que os jogadores não tem esse já ganhou, a torcida ali, alguns torcedores, com certeza isso acontece, mas eu tenho certeza aí que o time do Flamengo não leva isso como um já ganhou. Primeiro porque é o Corinthians, não é qualquer time, é o Corinthians, foi campeão mundial, campeão da Libertadores, campeão mundial e que briga por títulos. Passa por uma fase ruim, mas não deixa de ser o Corinthians. O Corinthians tem tradição na Libertadores, tem tradição em qualquer campeonato que entra, e se o Flamengo demole, o Corinthians fizer 1-0, aí a torcida do Flamengo começa a se revoltar, e eu já sei como é que aquilo ali fica. Aquilo aí realmente vira um inferno. Mas a gente já fala nisso. O Corinthians tem esse jogo da Libertadores, empate muito ruim para o Corinthians. O Corinthians poderia ter vencido do Avaí, deixou ali o Palmeiras distanciar. Agora tá, deixa eu ver aqui a tabela, o Corinthians está a 6 pontos do Palmeiras. O próximo adversário do Corinthians é o Palmeiras. O Corinthians vai jogar em casa e o Corinthians tem a chance aí de reduzir para 3 pontos ou quem sabe aí aumentar para 7 ou 9 pontos. Atlético Goianiense 2, Bragantino 1. Muito boa vitória do Atlético Goianiense. Eu tenho falado do Atlético Goianiense aí em uns jogos. É um time muito bom, é um time que cria muitas chances de gols, joga muito bem, tem muita posse de bola. O Bragantino é um time chato. É um time que eu falei que iria dar muito trabalho, mas o Bragantino estava vindo ganhando agora os últimos jogos, perdeu agora para o Atlético Goianiense, que é um time que está brigando ali para não descer de divisão, está em penúltimo lugar o Atlético Goianiense agora. Tá com 20 pontos, mas está aquilo tudo meio embolado ali. Tá o Fortaleza já em 17º, 21, o Cuiabá com 20, 18º, o Atlético Goianiense com 20 e o Juventude com 16. Bom pro Atlético, porque venceu em casa, era isso que o Atlético tinha que fazer, e agora buscando aí um pontinho. Se eu não me engano, o Atlético Goianiense joga fora o próximo jogo,
Mas, se eu não me engano, aí é com Botafogo, não sei se é com Botafogo, ou tem que ver aí a tabela direitinho, mas tem chance também de buscar alguns pontinhos fora, porque tem uma ótima equipe, e o Atlético Goianiense aí que foi vencer, se eu não me engano, na Argentina, do Estudiantes de 1-0, pela Copa Sul-Americana, e se eu não me engano é amanhã o segundo jogo lá em Goiás. O Atlético Goianiense vem bem nas competições de mata-mata, na Copa do Brasil também ganhou do Corinthians o primeiro jogo de 2-0, mas chega no Campeonato Brasileiro, que é um tiro longo. O Atlético Goianiense não tem convencido muito, tem jogado bem, mas não tem convencido muito. São Paulo 0, Flamengo 2. Flamengo jogou com time em reserva, tinha só o Santos de titular, foi muito melhor do que o São Paulo. O São Paulo também botou o time em reserva, pensando também na Sul-Americana que vai disputar essa semana. Dois times aí em competições América do Sul botaram o time reserva. O Flamengo foi bem melhor. A gente já sabe que o time reserva do Flamengo é um timaço que disputa qualquer título. Tem Cebolinha, tem Everton, ou tem Cebolinha, tem o Vidal, tem vários jogadores ali que pode muito bem ser titular em qualquer time aqui do Brasil. Tem o garoto aí que está fazendo gol, muitos jogadores ali bons, e ainda tem uns para estrear. O Flamengo fez boas contratações. Não acho uma boa contratação se vier o Oscar, não, eu já tinha falado disso, não é uma boa contratação. Para mim não tem necessidade do Oscar, não tem necessidade de mais um volante. A gente tem ali os jogadores da base do Flamengo aparecendo aí, os jogadores, muito bons jogadores, que já tem até proposta para fora, e o Flamengo não precisa mais contratar ninguém. Bom pro Flamengo, que segue aí na cola. Para mim, os dois times que estão na cola aí do Palmeiras, o Corinthians mesmo em segundo, o Corinthians tem muita altos e baixos ali, mais baixos do que altos. Eu acho que os dois times que estão na cola aí do Palmeiras podem conseguir chegar ali no Palmeiras é o Fluminense e o Flamengo, que vem jogando um bom futebol e que está fazendo um grande campeonato. O Fluminense, então, e a gente já fala deles aqui no próximo jogo do Fluminense, o que aconteceu, mas são os dois times para mim que pode chegar ali e complicar o Palmeiras. E o Palmeiras tem uma tabela complicadíssima agora também, esses jogos aí, e a gente já vai falar disso. Falando então de Fluminense 1, Cuiabá 0, Fluminense com 2 minutos de jogo conseguiu fazer o gol ali numa roubada de bola na frente, uma vacilada ali do zagueiro do Cuiabá. Depois o Fluminense, parou. O Fluminense não fez um bom jogo, criou uma situação ou outra, mas eu não vi o Fluminense ali botar aquela bola no chão. Teve muita posse de bola no primeiro tempo, o segundo tempo teve, mas não teve aquelas situações que o Fluminense cria, de muita movimentação. O John Arias ali não teve mal, não faltou esforço para ele, mas não teve tão bem como nos outros jogos anteriores. O Cano também quase não pegou na bola. Eu, sinceramente, na minha opinião, eu não sei o que esses comentaristas veem no Ganso. Até agora eu não consegui ver aquele futebol que ele mostrou quando ele apareceu no Santos. Nunca mais eu vi. O Ganso é um jogador que anda dentro de campo, não tem intensidade, é um cara que não consegue dar um pique de 5 metros. Ele tentou 2 jogadas lá individuais no meio campo, os caras roubaram a bola dele, quase fizeram gol. Eu não vejo que há 2 semanas atrás alguns comentaristas falando que o Ganso tem que ser convocado para... Pelo amor de Deus, né? Parem com isso. O Ganso parece um veterano de 70 anos. Eu acho que eu, com 50 anos, como mais do que o Ganso. Eu não entendo que tipo de jogador é esse. Até no outro dia atrás eles estavam reclamando dele que ele não se mexe. Agora ele é o melhor porque ele deu 3, 4 passes e toca a bola de calcanhar e toca... Pelo amor de Deus, o cara não se mexe dentro de campo. Ele não se mexe. É um jogador veterano. O Ganso não quer nada dentro de campo. Ele não consegue dar um piquezinho de 5 metros. E como é que é um jogador que vai para a seleção, tem que ir para a seleção, para a Copa do Mundo? Galera, ele não foi em 2010 que ele estava bem, ele vai agora em 2022 que ele anda dentro de campo. E ainda saiu chateado com a substituição. Pelo amor de Deus, não vai ficar chateado o quê? O Diniz ainda abraçou ele para acalmar ali os ânimos dele, mas não tem condições nenhuma de estar na seleção. E para mim também não é o jogador ali pro Fluminense para ser titular. É muito lento, sem intensidade nenhuma. Palmeiras 3, Goiás 0. O Palmeiras dá a sensação que o Palmeiras faz o gol a hora que ele quer. É assim, eu estava acompanhando os 2 jogos, eu estava acompanhando o Fluminense na TV e no meu celular eu estava vendo o Palmeiras. O Palmeiras fica ali, o Palmeiras pressiona, depois os caras
o adversário pressiona um pouquinho o Palmeiras parece que não quer nada com o jogo, daqui a pouco o Palmeiras vai lá, 1, 2, pum, 3. O Palmeiras parece que faz gol a hora que quer, esse é incrível, é incrível. O Palmeiras, o Goiás deu um sustozinho ali ou dois no Palmeiras no primeiro tempo, mas depois também acabou. O Palmeiras, ele envolve, ele parece uma sucuri que enrola quando pega algum boi no Pantanal e rola ali e não deixa mais o adversário se mexer. O Palmeiras parece dessa maneira. O Palmeiras, eles envolve o adversário de uma maneira, vai envolvendo, quando você vê, o Palmeiras está com 5, 6 jogadores dentro da área do adversário e é uma bolada atrás da outra, uma bolada atrás da outra. E parece que o Palmeiras é aquilo que eu falei, ele parece que faz gol a hora que quer. Agora vamos fazer um agora. Daqui a 10 minutos vamos fazer outro. Cara, o Palmeiras está numa excelente fase, já há 3 anos assim, dessa maneira. Um grande candidato aí à Copa Libertadores. Brasileiro, muito difícil alguém tirar. Claro que ainda tem ali, se eu não me engano, 16 ou 17 jogos, mas é muito difícil porque o Palmeiras não dá chance, o Palmeiras não perde para ninguém, nem fora e nem dentro de casa. Vai ter uma tabela aí complicada, Corinthians, Flamengo e Fluminense. Também se vencer Flamengo, Corinthians e Fluminense, acaba o campeonato aí mesmo. O campeonato pode dar taça pro Palmeiras, porque não tem mais campeonato e ninguém vai mais conseguir pegar ele. Pode ter certeza aí do que eu tô falando. Fortaleza 3, Internacional 0. Cara, Fortaleza, aquilo que eu digo sempre, para mim, até o final do ano passado foi um dos melhores times em jogar futebol, foi o Fortaleza. Ele massacrou o Internacional. O Internacional ficou com um homem a mais, se eu não me engano, no 27º, era 27 minutos do primeiro tempo, ou 28 minutos do primeiro tempo. O jogador do Fortaleza foi expulso por uma falta em cima dele, o juiz não deu, ele deve ter xingado, mandado ele para aquele lugar e na mesma hora levantou o cartão vermelho direto. Uma molecagem do jogador do Fortaleza, poderia ter prejudicado o time com 27, 28 minutos de ser expulso, mas o Fortaleza parece que melhorou a maneira do Fortaleza jogar. O Internacional não se mexeu, tomou de 3-0, poderia ter tomado demais. O Mano Menezes, uma entrevista, disse que estava com vergonha, eles estavam com vergonha do resultado. Vergonha por quê? Porque o adversário perdeu um jogador no primeiro tempo e vocês não conseguiram jogar, que eles neutralizaram vocês. Vergonha por quê? A vergonha, não tem que ter vergonha, é desdenhar do time adversário. Só porque o adversário estava com -1, tem que ter vergonha da derrota? Não tem que ter vergonha de derrota. Você tem que falar na entrevista que não, nós fomos piores, o adversário foi melhor do que a gente. Mesmo com um jogador a menos, eu dou parabéns à equipe técnica, eu dou parabéns ao treinador do adversário, porque ele soube ser melhor do que eu na beira do campo, ele fez as substituições melhores, ele armou melhor o time dele, mas esses caras não têm humildade nenhuma para falar uma situação dessa, e vai falar que tá com vergonha. Vergonha de quê? De perder? Só porque os caras estavam com um a menos, os caras estavam na sua casa, estavam com aquela torcida linda que só o Fortaleza, aqueles caras maravilhosos, a torcida do Fortaleza está de parabéns, todo jogo é maravilhoso ver o estádio cheio e colorido daquele jeito, e a torcida inflamada, vibrando, puxando pelo seu time, não vai descer de divisão. Se descer é muita, nossa, daquelas situações que você fala, caramba, esses caras não deviam ter descido, mas eu acho que o Fortaleza estava em último, já está em 17º, eu acho que não vai descer de divisão, porque joga um bom futebol, tem uma boa equipe, mesmo perdendo o Pikachu, perdendo 1 ou 2 jogadores ali, mas o seu treinador conseguiu armar ali o Fortaleza de novo, e ainda tem muito campeonato aí pela frente, e eu tenho certeza que o Fortaleza vai sair dessa situação. Atlético Mineiro 2, Atlético Paranaense 3. O primeiro tempo foi muito ruim, não gostei, foi devagar demais. O Atlético conseguiu fazer 1-0, depois o Atlético Paranaense empatou com um golaço lá do molequinho lá do Atlético Paranaense, agora não me recordo o nome. Mas o Atlético Paranaense no segundo tempo foi bem melhor do que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro teve até umas chancezinhas ali, 2 chancezinhas de fazer o gol. No primeiro tempo ainda poderia ter aumentado o placar, mas não conseguiu. O Filipão aí, mais uma vez, armou um time ali bem fechado, com alguns jogadores titulares, outros jogadores de reserva. No Galo também a mesma coisa, tinha jogadores de reserva, porque o Galo também joga amanhã pela Libertadores contra o Palmeiras, um jogaço.
E o Atlético Paranaense também joga pela Libertadores, e na quarta-feira também, ou quinta-feira, se eu não me engano, acho que é quinta-feira. E então, o jogo, dois times muito desfalcado, com os titulares todos no banco, mas foi um jogaço no segundo tempo. Primeiro tempo eu não gostei, mas o segundo tempo o time do Atlético Paranaense engoliu o Galo, engoliu o Galo. O Atlético Mineiro muito mal, parece que o Atlético Mineiro está mal fisicamente. Me lembro o Flamengo aí do Paulo Souza, muito mal fisicamente. O Atlético Mineiro se perdeu, depois ali colocou o Hulk, colocou entrou Nacho, entrou Hulk, entrou uma galera ali do time titular, já deu uma melhorada, criou uma chancezinha outra, mas só deu o Atlético Paranaense. E no final, você está jogando dentro de casa com a sua torcida, estádio lotado, você vai todo para frente jogando contra o Atlético Paranaense, que joga muito fechado, saindo no contra-ataque, faltando 30 segundos para acabar o jogo, vai todo mundo para frente e no contra-ataque 4 jogadores contra 1 do Palmeiras, do Atlético Mineiro. Não pode acontecer uma situação dessa. Mais vale um ponto dentro de casa do que ficar sem ponto nenhum. Aí depois aconteceu a situação do Hulk na entrevista logo depois do jogo, culpando quem tem que marcar, tem que marcar, quem tem que fazer gol, tem que fazer gol. Eu não vou lá atrás para não atrapalhar, então eu não quero que os zagueiros vão lá na frente para me atrapalhar. Bicho, esse tipo de situação tem que resolver dentro do vestiário. É lá que se resolve. Não é falando para os repórteres, para todo mundo escutar o que está se passando. Se tem que resolver, resolva dentro do vestiário. Se tem que sair na porrada, saia dentro do vestiário. Não para todo mundo ver. O Hulk teve mal, não é dessa maneira, já não é a primeira vez que ele fala uma situação dessa. Se eu não me engano, o Cuca também foi lá e falou alguma coisa. Isso é muito ruim para o ambiente dentro do vestiário, é muito ruim, cria-se um ambiente muito ruim. Quando está ganhando, ganha-se todo mundo. Quando perde, só perde alguns. Não pode ser dessa maneira. O futebol não é dessa maneira. Então, se tiver que resolver as situações, que resolva dentro do vestiário. Amanhã tem um jogão aí da Libertadores contra o Palmeiras, lá no Allianz, e no meio de semana passado o Galo ganhou de 2-0, o Palmeiras foi lá no final, conseguiu um empate. Muito ruim para o Atlético Mineiro, mas amanhã está em aberto. Eu já acho que amanhã está em aberto. Como o Atlético Mineiro ano passado saiu para o Palmeiras e o franco favorito era o Atlético Mineiro, e o Palmeiras foi empatar lá no estádio do Galo e conseguiu eliminar o Galo, dessa vez é o contrário. O favorito é o Palmeiras, jogando na sua casa, e o Atlético como visitante. Quem sabe agora o Atlético não passa. Isso é futebol. Futebol pode acontecer tudo. A mesma coisa hoje. O Flamengo ganhou lá em São Paulo do Corinthians 2-0. O Corinthians muito mal. Mas hoje já tem Renato Augusto, tem o William, tem o Roger Guedes, que fez uma boa partida agora contra o Avaí no sábado. Já muda muita coisa. Muda muita coisa. A experiência muda muita coisa. Tem Fagner do lado direito. O Flamengo sim atrás de salto alto, achando que já ganhou. Eu acredito que isso não vai acontecer da maneira que o Flamengo está jogando, mas se o Flamengo demole, se deixar o Corinthians fazer 1-0, aí aquele caldeirão lá, o inferno do Maracanã, vai ser complicado segurar o Corinthians. Mas vamos lá, rapaziada. Coritiba 1, Santos 2, bom para a garotada do Santos, que foi a vitória fora contra o Coritiba. Ali continua brigando ali o Santos pelo meio da tabela. O Santos agora, deixa eu ver aqui na minha tabela, no papel, que hoje estou no papel, está em nono colocado, com 30 pontos. Bom para o Santos, ruim para o Coritiba, que estava jogando em casa. O Coritiba, ele ficou em 15º com 22 pontos, está ali brigando pertinho ali do Fortaleza, que está com 21, que é o primeiro do Z4. Muito ruim para o Coritiba. O Santos, que vinha aí numa fase não muito boa, entrou aí o Lisca, está conseguindo ali dar uma organizada no time do Santos, nessa molecada aí do Santos, uma molecada muito boa, e com certeza aí o Santos vai brigar ali pelo meio da tabela, pelo menos uma Sul-Americana, e quem sabe aí até uma Libertadores. Rapaziada, muito obrigado mais uma vez por vocês participarem aqui comigo. Hoje só tem esse jogão aí, Flamengo e Corinthians, Libertadores. Amanhã tem o Galo também na Libertadores. Depois tem Atlético Paranaense também. Vamos torcer pelos brasileiros. Com certeza vai dar mais uma final aí brasileira. Os argentinos se rasgarem todo com 3, 4 anos seguidos de brasileiro ganhando. Os argentinos, os uruguaios, Paraguai, tudo se rasgando. Mais os argentinos, que tem essa rixa aí com a gente. E a gente vai torcer para os nossos brasileiros estarem na final. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Fui!